E se existisse um botão para você simplesmente ligar ou desligar a sua queima de gordura no seu corpo? No momento atual, você o ligaria ou você o desligaria? Ok, eu sei que essa é uma pergunta meio besta, afinal é óbvio que você ligaria a queima de gordura continuamente até atingir o seu peso ideal. Porém, a verdade é que as pessoas estão fazendo o oposto. Não entendendo como tal botão funciona, elas estão ligando sim o armazenamento de gordura contínuo ao invés da queima. Mas veja, o problema não é o botão em si, mas sim não saber como usá-lo. Agora convenhamos, é óbvio que um botão mágico assim de emagrecimento não existe, é uma metáfora apenas. Porém, talvez o que você não saiba é que o seu corpo tem um mecanismo interno que funciona praticamente como um botão desses, sem que você saiba. Ao comer determinados alimentos, o seu corpo desliga completamente a queima de gordura. E ao se comer outros alimentos, o seu corpo liga o emagrecimento natural continuamente. Agora presta atenção, porque essa é a parte mais importante dessa apresentação, ok? Eu prometo que eu vou simplificar ao máximo, afinal você precisa saber disso. Combinado? O que liga e desliga a queima de gordura no seu corpo são, acredite ou não, 3 hormônios. São eles cortisol, insulina e estrogênio, 3 hormônios armazenadores de gordura. Enquanto no corpo existem outros 7 hormônios que queimam gordura. Esses 3 são tão poderosos que são capazes de desligar o funcionamento dos outros completamente. Agora, a boa notícia é que os 7 hormônios que são queimadores de gordura funcionam excepcionalmente bem. Agora, a má notícia é que eles param de funcionar quando qualquer um daqueles 3 grandes hormônios armazenadores de gordura começa a agir de forma desregulada no sangue. Esses 3 grandes hormônios armazenadores têm a capacidade literalmente de bloquear completamente a ação de todos os hormônios queimadores de gordura no seu corpo. E agora, o que ativa ou desativa esses 3 hormônios afinal? Exato, é o que você come e não o quanto você come. Agora, adivinha o que a grande maioria das pessoas, como eu fazia no passado, ainda está fazendo para tentar emagrecer? Elas estão focando em ativar os 7 hormônios queimadores, fazendo exercício como loucos, comendo pouco, dos alimentos errados, controlando calorias, etc. Tudo isso enquanto não tem a mínima ciência de que esses mesmos hábitos estão ativando ao invés os 3 hormônios armazenadores de gordura, portanto, desativando completamente a queima de gordura. É isso mesmo, é um verdadeiro tiro no pé, é um esforço em vão. Agora, quer saber de um alimento consumido diariamente pela população e promovido como saudável por aí, mas que é um dos maiores ativadores dos hormônios armazenadores de gordura? Babam, o trigo. O trigo em todas as suas formas. Pães, massas, bolos, bolachas, etc. O trigo, integral ou não, ao contrário do que a mídia, os governos e profissionais desatualizados por aí dizem, é como um grande botão de engordamento. Chocado com isso? Acredite, eu também fiquei chocado quando eu descobri isso. A ciência mostra que o trigo, em todas as suas formas, é transformado em açúcar no sangue mais rapidamente do que açúcar puro ou aquela barra de chocolate que você adora. Mais tecnicamente, se diz que ele tem um índice glicêmico maior. E aí o que acontece quando você ingere trigo em qualquer forma ou qualquer um dos outros alimentos engordadores? O que acontece? Esse açúcar no sangue engatilha o hormônio insulina, que é um dos grandes 3 hormônios que desligam imediatamente a queima de gordura por bastante tempo. Agora, se tem uma única coisa que você talvez queira tentar aí depois de ver essa apresentação, ela é: tente remover o trigo da sua alimentação durante umas 2 semanas só. E perceba seu peso, medidas, ânimo e como você se sente no geral. Você pode ter belas surpresas e olha que o trigo é somente um dos alimentos da lista de alimentos desligadores do emagrecimento e que são promovidos como saudáveis por aí. A lista é tenebrosa, porém não temos tempo aqui para todos os detalhes. Agora vamos lá, resumindo. O seu corpo tem um grande botão liga e desliga para armazenamento de gordura e queima de gordura, o qual basicamente ativa ou desativa os grandes 3 hormônios armazenadores de gordura no corpo. Ao se comer de forma que ajude esses 3 hormônios, o seu corpo queima o excesso de gordura automaticamente, naturalmente e continuamente. O que a maioria das pessoas faz ao tentar emagrecer é justamente o que desliga esse botão, ou seja, armazena gordura continuamente. Logo, o que é necessário fazer para se emagrecer de vez, contínua e naturalmente, é regularizar esses 3 grandes hormônios, ou seja, ligar o botão de queima de gordura no seu corpo. E você faz isso com simples hábitos alimentares que você pode começar a aplicar ainda hoje para ver os resultados relâmpagos. Isso sem nada de dietas, sem suplementos, remédios, controle de porções, contagem de calorias, contagem de pontos ou exercícios. Como eu te disse antes, os 7 hormônios para queima de gordura
Aqueles que funcionam muito bem, eles estão prontinhos para começar a trabalhar no seu corpo, derretendo o excesso de gordura que você tem automaticamente. Porém, para que eles possam funcionar, você precisa se alimentar de maneira que deixe os 3 grandes hormônios armazenadores em ponto morto. Dessa forma, focando nos alimentos certos e também que são deliciosos, na verdade, você irá poder ter o prazer de se alimentar diariamente na quantidade que você quiser em cada refeição, comer quando e quanto bem entender. Quantas refeições bem entender, realmente ter a liberdade de fazer isso e ainda, agora essa é uma parte que eu sei que você vai gostar, ainda se dá a liberdade, a flexibilidade de poder comer aquelas sobremesas ou alimentos tentadores como pizza, salgadinhos, brownies, macarronadas, etc., de forma estratégica nos momentos certos. Sim, e tudo isso enquanto seu corpo queima gordura e leva você pela primeira vez em direção ao seu peso ideal definitivamente. Tudo porque você está respeitando o funcionamento hormonal correto do corpo. E novamente, nada de mágica, isso é pura ciência aplicada, documentada, testada e comprovada. Isso sim é estilo de vida. Pro céu com dietas, ok? Ok, isso foi um monte de informação que eu despejei agora no seu colo. E talvez você tenha até se sentido meio confuso agora, sem saber por onde começar, afim. É aplicar esses conhecimentos. Tudo bem, isso é super normal. Agora você simplesmente precisa escolher aí uma de 2 opções, ok? A opção 1 é você pegar essa informação toda que eu te passei, essas linhas guias, e começar a sua própria jornada em busca de métodos e técnicas para aplicar tudo isso no seu dia a dia. E quem sabe, né? Você talvez até tenha realmente um gás forte, paciência e determinação de sobra para começar a sua própria jornada de pesquisas por aí no mundo. E se esse for o caso, ótimo, eu fico feliz por você. Vá em frente. Ao menos você está fazendo acontecer e lutando pelos seus objetivos, ainda que escolhendo aí o caminho mais longo. Agora, talvez você queira aí considerar a opção número 2, a opção que a maioria das pessoas determinadas a emagrecer e sem tempo de sobra acaba escolhendo. Essa é a opção que fornece um grande atalho para você começar ainda hoje a utilizar o tal botão liga e desliga do seu corpo através de um método simples, testado e comprovado pela ciência e milhares de outras pessoas para garantir que você comece a emagrecer rapidamente, de forma natural e completamente saudável, sem dieta, sofrimento, exercícios malucos, contagem de calorias e outras balelas. Afinal, para que tentar reinventar a roda, né? E fazer todo um esforço heróico sozinho, se eu já passei por tudo isso por você, investindo suor, lágrimas e anos de pesquisa nos melhores materiais científicos disponíveis internacionalmente para facilitar tudo, te ajudar e criar um método comprovado. O método que foi usado por mim, pelos meus entes queridos, meus amigos e dezenas de milhares de outras pessoas que já colocaram ele em prática. O método que foi usado por todas essas pessoas que conseguiram resultados estupendos. Esse método é chamado de método emagrecer de vez.